Olá, magnífico dia, magnífica segunda-feira, mais uma segunda-feira, mais o início de uma semana repleta de ótimas intenções, repleta também da presença do nosso Pai amado, aquele que nos criou, aquele que nos chamou e aquele que nos capacita a estarmos de pé a cada dia sobre o favor dele para realizar a vontade dele. E aí, como é que foi o teu final de semana? Desejo que repleto de paz, amor e muita alegria ao lado daqueles que você ama. Assim foi o meu. Do lado das minhas riquezas, mostrei para vocês um pouquinho aí nos stories, né? Final de semana a gente tira, de fato, para desfrutar com a nossa família. Palominha, o nosso varão valoroso. A gente brinca bastante. E graças a Deus por isso, porque não há alegria maior de desfrutar com simplicidade, com amor, de tudo aquilo que o Papai do Céu nos dá diariamente. E essa semana vai ser um pouquinho corrida, muito estudo, como vocês sabem, eu me levanto cedo e estou sempre aqui compartilhando um pouco do conhecimento, incentivando e trazendo clareza para as mulheres, né, que querem destravar o emocional, abastecendo-se de conhecimento, abastecendo-se de sabedoria, para trilhar de fato uma vida justa, honesta, nos caminhos e nos princípios da palavra do Senhor. Quando a gente desperta e compreende que Deus é tudo e nos capacita a viver o pleno dele, né? A plenitude, a exponenciabilidade, nós só temos que nos dedicar a estarmos sempre nos aperfeiçoando dentro daquilo que ele nos chamou, dentro daquilo que nós precisamos fazer diariamente, que é a obra dele. Então, essa semana será repleta de estudos, repleta de transbordo, repleta de muito trabalho, e graças a Deus por isso. Vamos iniciar agora a nossa leitura, nosso maná, de onde nos conectamos espiritualmente com o Pai e onde vamos nos abastecer da sabedoria, do conhecimento e da prudência que ele tem para nós no dia de hoje. Se vocês me acompanham pela Bíblia, eu estou lendo a versão NVI-PT, nova versão internacional em português, versão 2023. Ela é de linguagem bem simples, perante as outras, né, que a gente estava fazendo antes, e de fácil compreensão. Então, abram suas Bíblias em Isaías 36. Magnífico dia, amada Renata, seja bem-vinda. A paz do Céu abençoe grandemente sempre. Então vamos iniciar aqui a nossa leitura. Já nos conectamos aqui à presença do Pai, que Ele esteja conosco, nos direcionando, abrindo nossas mentes, que a palavra dele seja agradável e de fácil compreensão, para que a gente guarde e aplique no nosso dia. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, de Laquis, o rei da Síria, enviou o seu comandante de campo com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o escriba Sebna e o secretário Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. O comandante de campo lhe disse: digam a Ezequias que assim diz o grande rei da Assíria. Em que se baseia essa sua confiança? Se você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar, em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim é o faraó, o rei do Egito, para quem nele confia. Mas se você me disser, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Não é ele aquele cujos santuários locais e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém:
vocês devem adorar diante deste altar? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante oficial do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esta nação sem o apoio do Senhor? O próprio Senhor me disse que atacasse esse país e o destruísse. Então, ele e Aquim Sebna e Joá disseram ao comandante do campo: Por favor, fale com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: Será que o meu senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu povo e para você, não para os que estão sentados no muro, que assim como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem Ezequias enganá-los. Ele não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixem que Ezequias os convença a confiar no Senhor, quando diz: Com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvido a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam as pazes comigo e rendam-se. Então, cada um de vocês comerá a sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane quando diz: O Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual de todos os deuses dessas terras conseguiu livrar alguma delas das minhas mãos? Contudo, como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Contudo, o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o escriba Sebna e o secretário Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante do campo tinha dito. E aqui a gente encerra esse capítulo, já fazendo as observações, mas de antemão a gente já pode verificar a soberba, né, do comandante do rei da Síria, querendo intimidar com palavras, causando medo e principalmente a desconfiança em Deus no povo de Ezequias, né? Deixa eu ver o que a Renata falou aqui. Amém, Renata, amém. Será, em nome de Jesus, ela será muito abençoada, repleta de ótimos acontecimentos e resultados. No texto de hoje, a gente está acompanhando aqui uma má influência, né? O rei da Síria, usando de subterfúgios, usando de narrativas, como a gente conhece, né, na palavra de hoje, trazendo para a nossa atualidade, o famoso poder da persuasão, ou blefe. É quando você tem uma intenção e mente para chegar naquilo que você quer. O povo de Ezequias era um povo temente a Deus, né? Então esse povo da Síria chegou lá falando em nome de Deus para confundir, né? Para desestabilizar a fé. E em contrapartida, o povo obedeceu ao que Ezequias tinha falado: não
respondam. Porque o silêncio também é resposta. Muitas pessoas não compreendem quando a gente fala que o silêncio também é resposta. Não é porque a gente não sabe o que dizer naquele momento. É porque simplesmente a gente está esperando o mover do Senhor. Às vezes não, diz a palavra do Senhor que nós planejamos, né? Nosso coração planeja, mas a última palavra vem do Senhor. Então, quando você, na atualidade, se encontrar numa situação de que você realmente não saiba o que fazer, clame a Deus em silêncio e nada fale, porque com certeza a resposta vai vir dele, o mover vai vir dele. Algo sempre acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Falando nisso, esse domingo eu assisti um filme, assisti vários, né? O final de semana é desfrute familiar, né? Sábado e domingo é só família papapá. Eu assisti vários, mas entre um deles chama-se Uma Mulher de Fé. É até uma jovem. E não importava o que acontecia na vida dela de dificuldade, ela sempre priorizava o Senhor. E ela foi trabalhar numa empresa onde a chefe não gostava dela porque ela era cristã, né? E tinha um jeitinho dela. Cristão não usa maquiagem exagerada, cristão não fala palavrão, cristão é sempre bondoso, está procurando ajudar, sempre está disponível, né? Não importa o tamanho da maldade, o cristão está sempre ali na dele, no mundo dele. E uma das donas lá da empresa queria colocar uma amiga dela, que não tinha a competência da menina e o cargo era... Deus separou aquele cargo para essa moça. E acho que eles, na religião dela, eles guardam o sábado. Eles não trabalham no sábado. E descobrindo isso, a dona da empresa usou de subterfúgio para fazer com que a menina trabalhasse no sábado. E a menina, temente a Cristo, disse: eu não trabalho no sábado. Aí a chefe falou: das duas, uma, ou você vem trabalhar ou você está demitida. Ela arrumou as coisinhas dela e foi embora. Mas Deus nunca faz uma obra pela metade, né? A dona da empresa tinha uma fobia de baratas. E apareceram baratas lá na empresa. Quando ela descobriu, ela mesma pegou a bolsa, saiu correndo e o irmão dela, que também era um dos donos, disse: mas nós temos trabalho amanhã. Fecha a empresa, não quero ninguém aqui enquanto não tirar as baratas. Aí ligaram para ela e falaram assim: olha, como você sempre disse que Deus vai ajudar, que Deus vai mover, moveu. Eu te vejo no domingo, porque ninguém vem trabalhar no sábado. Ou seja, mostrou pra gente a temática do filme, né? O nome do filme é Uma Mulher de Fé. Super recomendo para quem quiser assistir. E é bem isso que a gente tem que praticar diariamente na nossa vida. Primeiro Deus, depois o resto. A gente vê hoje muitas pessoas, até eu antigamente também já fiz muito dessa prática, priorizar um momento. Ai, mas eu preciso trabalhar. Ah, mas não. Primeiro o Senhor. Sempre, porque quando você se dedica a Ele, até o que parece impossível, que é a especialidade do nosso Pai, acaba acontecendo. Ela, na sua humildade, né? Eu não vou desobedecer ao meu Deus. Pegou as coisinhas dela e estava indo embora para casa. Ela aceitou que a outra venceu, que desde que ela entrou lá naquela empresa, o trabalho da mulher sempre foi prejudicar a vida dessa mocinha. E ela ficou na dela, até ela receber o telefonema dizendo: te vejo no domingo, porque no sábado ninguém veio trabalhar. Porque Deus interveio, né? Ainda brincou com ela, ainda usou umas baratinhas para te ajudar. Enfim, é assim que Papai do Céu age nas nossas vidas, quando a gente se entrega de coração e verdade para Ele. Não importa a fase, não importa o momento, é a sua fé. Por isso que é tão importante a gente se abastecer na palavra diariamente. Por isso que é tão importante a gente filtrar tudo que a gente ouve, vê, lê. A fé diz a palavra, né? Fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É exatamente isso. A gente não precisa ver nada de físico para poder confiar no Senhor. É o contrário. É o nosso desejo. E tudo que a gente faz na atualidade é em agradecimento ao que Ele já fez. Tem pessoas que
confundem um pouco. Eu vou andar nesse caminho porque Deus vai me recompensar, eu vou me comportar muito bem porque eu vou receber bênção. E o pensamento não é bem assim. Nós fazemos tudo do bom e do melhor para Ele, em agradecimento ao que Ele já fez. A nossa vida ela é determinada antes do ventre da nossa mãe. Quando a gente já está no ventre da nossa mãe, a nossa vida já está toda determinada. Ele sabe o dia que a gente vai chegar, o que a gente vai viver e o dia que a gente vai partir. Então, quando a gente está aqui, as nossas ações, os nossos pensamentos, emoções, a nossa busca em nos aperfeiçoar, em estar sempre no caminho correto, em agradecimento ao que Ele já fez. Então, a fé ela é multiplicada, ela cresce diariamente porque a gente está se abastecendo dele. É em agradecimento a Ele que a gente levanta de manhã, junta as mãozinhas e agradece. Senhor, obrigada pela vida, obrigada pela saúde, pela família, obrigada pelo dia de hoje. É em agradecimento ao que Ele já fez. Não sei se eu comentei com vocês aqui no último estudo, que eu estava explicando para a Palominha que o poder de ser grato, né? Porque na mentalidade de uma criança de 7 anos rola bem isso. Eu preciso me comportar porque eu vou ganhar A, B, C. Não, você tem que se comportar porque é sua obrigação. O Papai do Céu já fez A, B, C por você, você tem que ser grata a Ele. Então não é o que você vai receber, não é por interesse, sabe? É em agradecimento. E as bênçãos vêm? Claro que vem. Ação, reação, né? Tudo é consequência. O nosso Pai, ele é ilimitado. Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo de melhor que há nessa terra, mas só acessam aqueles que de fato se entregam de coração e verdade e vivem com o coração limpo, estando sempre conectada com Ele ali, independente do momento. Eu escutei agora há pouco, antes de entrar aqui, um pastor falando assim: é no dia que você não tá bem que Deus mais vai te usar. E é verdade. Para mim, nesses últimos 2 anos, vem sendo um desafio atrás do outro. E eu podia simplesmente ficar quietinha lá na minha cama, orando, né? Eu podia ficar quietinha sem fazer nada, mas não é isso que o meu espírito pede. Hoje, para levantar, me deu uma dor nas costas, um negócio esquisito, sabe? Uma vontade mesmo de ficar deitada. Vira e mexe, acontece isso. E eu ali imediatamente já comecei: Senhor, eu conecto o meu espírito ao teu espírito. E nisso os downloads vieram, sabe? Eu já fui vendo o que eu tinha que fazer, eu já fui vendo como é que o dia estava sendo planejado na minha mente. Dei um salto da cama, fui pro banheiro me cuidar, já passei um café. Ou seja, sabe? Quando você se dispõe, a obra é dele, ele te capacita. Não é porque você, eu preciso fazer porque é minha obrigação. Você até sabe. Mas é por amor, é por agradecimento. Eu olho para o meu passado. Bom dia, Karina, seja bem-vinda. Papai do Céu abençoe. Eu olho para o meu passado e eu incentivo muito vocês aqui, né? Não se compare a ninguém. Se quer fazer comparação, compare-se você com o que você foi lá atrás. E é bem isso que eu faço, principalmente quando situações como essa de hoje acontecem. Quando algo quer me prender na cama, mas a vontade do Senhor é mais forte. Então eu volto lá atrás e fico, um tempo atrás, de fato, eu não teria me levantado. Um tempo atrás, de fato, eu colocaria uma musiquinha ambiente e ficaria relaxando mais um pouquinho. Hoje não. Hoje eu não tenho mais essa brecha. No momento que eu identifico qualquer tentação, preguiça, procrastinação, qualquer coisa negativa, eu já estou ligando o meu espírito ao espírito do Pai. Ele assume o controle. A gente faz o que precisa ser feito. Por que eu vou esperar o dia amanhecer se eu posso me levantar agora para me abastecer da palavra dele, para transformar o meu dia? Eu sempre digo para vocês que ao levantarmos cedo, ao nos conectarmos com o Senhor nas primeiras horas da manhã, nós estamos determinando como será o nosso dia. Agora, se você não tem essa intenção ainda, né? Porque quando a gente está ligado no... Perdoe-me. Quando a gente está muito ligado no... Vamos botar assim, nos hábitos do mundo, né? Nos maus hábitos,
A gente se deixa levar. Ah, só mais 5 minutinhos. Aí fica a função soneca do telefone por praticamente 1 hora ou até mais. Quando você vai ver, já deu 8 horas, 9 horas. Aí você levanta dali e vai fazer o quê? Vai pro telefone. Enfim, eu falo isso porque eu já fiz isso, né? Muitas e muitas vezes, não foram uma só. Mas quando a gente se determina, fala, eu não quero mais isso, porque eu levanto sem disposição, e isso é fato, tá? Quando eu me levantava por volta de 8 horas da manhã, eu não rendia, o meu dia não rendia, eu já começava o dia cansada. Eu já não tinha disposição para fazer muita coisa, paciência, então. Mas foi na jornada. Foi começando a levantar cedo, foi começando a de fato estudar a palavra, compreender, buscar entendimento. Eu sempre falo para vocês que o princípio ele não se mostra para você imediatamente. Você não vai começar a ler a Bíblia e pum, ó, foi para isso que Deus me chamou e é isso que eu vou fazer. Não, não é assim que funciona. A sua jornada com Cristo ela é diária e é caminhando que se faz caminho. Então, a partir do momento que você começa a se abastecer da palavra, começa de fato se entregar, compreender e principalmente praticar, porque não há aprendizado sem prática. Na programação neurolinguística, ela deixa claro pra gente que é pela repetição, né? Repetindo, vamos comparar um bebezinho. Ele começa engatinhando, ele começa se apoiando. Por quê? Porque ele vê os adultos caminhando. Então, sabe, é a observação e o muito repetir. Quando você repete os bons hábitos, eles vão fazer parte da sua vida. Acontece com o caminhar dos bebês, com o falar, né? Quando a gente vai lá para a escola primária, prezinho, jardim de infância, não é a repetição da escrita das letrinhas que nos incentiva a começar a ler? Tudo na nossa vida é repetição e a formação de bons hábitos. Quando a gente tem a consciência que a formação de bons hábitos é o que nos garante uma vida plena, tudo que a gente tem que fazer é se disciplinar a estar sempre formando bons hábitos. Eu tenho uma filha de 7 anos, como vocês sabem, então a sabedoria que Deus me dá eu passo para ela. Então ela está começando a ler, já lê a palavra comigo, né? Juntando as sílabas devagarzinho, ela ainda não tem aquela prática, mas vai adquirir porque é consequência. E eu já falei para ela, filha, você pode brincar, você pode assistir seus desenhos, mas primeiro é o Senhor, tá? Então você se abastece da palavra primeiro, depois você vai desfrutar seu dia aí, sempre fazendo o que precisa ser feito. Porque é na palavra que a gente tem o nosso direcionamento, a nossa jornada, o nosso propósito. O propósito na raiz da palavra nada mais significa do que se expor. Quando você descobre o seu propósito, você tem que se expor. Quando você descobre quem é você e para que você serve, você tem que se aperfeiçoar para fazer a obra do Pai na tua vida da melhor forma. E esse caminho ele mesmo te mostra no direcionamento da palavra. Comigo foi assim, com milhares de pessoas também é. Então é através da palavra. Eu descobri que eu tenho o dom da comunicação. Então vai estudar, vai fazer curso de oratória, vai fazer mentorias para você aperfeiçoar o dom que Deus te deu. Eu tenho o dom de cantar. Vai fazer uma aula de canto, vai aperfeiçoar a tua voz para que o teu canto chegue a mais e mais corações, a chamá-los para Deus. Então Deus nos capacitou, cada um de nós. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos uma virtude, uma qualidade para levar a palavra do Pai. A obra não é nossa, nós somos apenas instrumentos amados e tudo que a gente tem que fazer é estar sempre se abastecendo na palavra dele e se aperfeiçoando dentro do que ele tem para nós. Nada é forçado, né, gente? O Papai do Céu deu livre-arbítrio pra gente. Cabe a nós. Eu quero me abastecer da sabedoria do Pai, eu quero ser prudente, eu quero ter discernimento. Então vai em busca, se mova. Porque querer é poder, mas se você não se movimentar, não ir em busca, nada cai do céu, a não ser chuva, raio, caca de pássaro e os lixos espaciais que a gente tem bastante agora pelo céu também, né? Mas enfim, vamos fazer a reflexão das lições e os princípios desse capítulo para frisarmos, né? E entendermos que ficou claro para nós na leitura íntegra do capítulo, né? Que a manipulação, ela existe.
sempre existiu. Só que a fé tem que ser maior do que qualquer coisa. Então, na nossa atualidade, a gente vai ver muita coisa, ouvir muita coisa, ler muita coisa, mas que o Papai do Céu nos dê o discernimento pela nossa fé, né? A nossa fé, ela é praticada sempre que a gente se abastece na palavra. Então, não importa o que a vida nos mostra, não importa o que a vida nos ofereça, a nossa fé em Deus ela tem que ser inabalável. Vamos lá, lições e princípios de Isaías 36. O capítulo apresenta o cerco de Jerusalém pelo rei da Assíria e o comandante assírio, Rabissaque. Rabissaque desafia a fé do rei Ezequias e do povo, zombando da sua confiança em Deus. Isso ilustra como, em tempos de crise, a fé pode ser testada por palavras de desânimo e dúvida. Rabissaque tenta desmoralizar os líderes de Judá, ridicularizando sua aliança com o Egito, mostrando que confiar em poderes humanos como alianças políticas ou militares é fútil e não oferece verdadeira proteção. O comandante assírio exibe uma confiança arrogante em seu próprio poder militar, desprezando o Deus de Israel. Ele afirma que nem mesmo Deus poderá salvar Jerusalém, revelando a típica soberba de quem se opõe ao Senhor. Rabissaque fala diretamente ao povo de Jerusalém, tentando semear o medo e a desconfiança nas autoridades. Ele oferece promessa de prosperidade se o povo se render, tentando enfraquecer sua unidade e liderança espiritual. O comportamento do rei Ezequias, que orienta seu povo a não responder às provocações, demonstra a importância de uma liderança firme e centrada na fé em Deus. Ele não cede à intimidação, confiando em Deus para a resposta. O comandante assírio tenta enganar o povo com promessas de segurança e conforto, caso eles se rendam. Isso mostra a necessidade de discernir quando as ofertas do inimigo são enganosas, oferecendo uma falsa paz à custa da fidelidade a Deus. É bem mais ou menos o que a gente vê hoje, né? Tantas promessas nos são oferecidas, né? Tantos banquetes ilusórios em troca de quê? Uma vez que a gente sabe que quanto mais a gente se envolve com as coisas do mundo, mais a gente se afasta do nosso Pai. É bem isso que o texto está nos exortando hoje. Ao não responderem às provocações de Rabissaque, o povo de Jerusalém demonstra uma estratégia de confiança silenciosa. O silêncio deles sugere uma fé em ação, aguardando a intervenção de Deus em vez de confiar em palavras. E essa parte foi a que mais me tocou. Nós comentamos durante o texto, né, que o silêncio também é a resposta. Então, para a gente não abrir a boca e não falar insensatez, não cometer imprudência, o silêncio é o que nos garante o mover do Pai. Enquanto você está ali em silêncio, você está ali ligada no Espírito Santo. Senhor, me direciona, seja palavras em caso de ter que dizer alguma coisa, ou, se não tiver que dizer nada, mantenha a minha boca fechada. Tem um versículo lá em Provérbios que fala que quando você está calado, né, até quem não te conhece pensa que você é sábio, né, porque o sábio, ele observa mais e fala menos, né? Então vai ter situações aí que você não vai saber o que falar e a pessoa está pensando ali, nossa, ele é muito sábio, ele está observando, ele é comedido no falar. Temos que ser comedido no falar. E esse discernimento é o Papai do Céu que nos dá a cada dia, através da palavra dele. Então, resumindo aqui, Isaías 36 narra o cerco de Jerusalém pelo rei da Síria e os desafios à fé de Ezequias e do povo de Judá. O comandante assírio, Rabissaque, tenta minar a confiança em Deus, promovendo medo e a desunião entre o povo. A arrogância do povo e sua confiança no poder militar são contrastadas com a postura fiel de Ezequias, que resiste às provocações e escolhe confiar em Deus. O capítulo ensina que a verdadeira proteção e vitória vem da fé em Deus, não em alianças ou forças humanas.
Graças a Deus. Exatamente isso que a gente busca aqui. As situações, as tribulações da atualidade, elas virão. A própria palavra de Deus nos exorta, nos avisa. No mundo teremos tribulações, mas sejais fortes e corajosos, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e nos capacita diariamente a vencer também, porque estamos sempre nos colocando ao dispor dele. Sempre estamos buscando nos alimentar da sabedoria da palavra dele. E é assim. Bom dia, irmão Nildo. Magnífico dia. Seja muito bem-vindo. Papai do céu o abençoe. E é assim que Deus faz na nossa jornada dia após dia. Quem está iniciando a caminhada com o Pai, a alegria que sente, só de abrir os olhos e falar, eu não pertenço mais àquele lado lá, eu não pertenço, eu não me alimento, eu não bebo mais aquela água suja. E o fantástico disso é você levantar todo dia da sua vida com o mesmo pensamento. Eu converso com muitas pessoas, eu não tenho o contato, o convívio com vocês, ele é inteiramente virtual, tirando com algumas pessoas que moram aqui nas minhas redondezas que me conhecem. Mas eu estou sempre incentivando a busca, eu estou sempre incentivando a ligação com o Pai, eu estou sempre incentivando o despertar. Quando você desperta e de fato se entrega de coração e verdade, o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, faz a transformação na vida da pessoa. Então é tão, para mim, né? Primeiramente, glória a Deus, porque tudo é dele, para ele e por ele. Mas quando eu encontro com alguém que fala assim, seja no virtual ou seja aqui no presencial, poxa, olha, aquela palavra me fez ir buscar uma igreja, eu aceitei Jesus, faz um ano que eu não faço mais A, B, C. O meu coração, ele se enche de alegria, sabe? Como eu vou repetir mais uma vez, não fui eu não fiz nada. Você se permitiu, através da palavra do Senhor, que saiu da minha boca, porque eu sou instrumento dele. Eu me coloco à disposição. Então, quando alguém me fala isso, eu já começo a clamar, já começo a agradecer, porque acontece na minha vida e acontece na vida de todos aqueles que se entregam de coração e verdade, que se dispõem, que buscam. Isso é testemunho de fé, sabe? Na vida, na nossa atualidade, as tribulações virão. Por quê? Porque o trabalho do inimigo é de fato nos tirar da graça do Pai, nos desviar, acabar com a nossa fé naquele que nos chamou. Mas se abastecendo da palavra, a gente compreende que a cada dia que aquele que nos chamou nos capacita e nos patrocina. Nós não temos que ter medo, ao contrário, Deus nos deu o espírito de ousadia, não o espírito de covardia. E estamos nos fins dos tempos, né, gente? A cada dia as profecias estão aí se cumprindo. Mais um motivo para a gente se apegar ainda mais na palavra e ficarmos fortes. Nesse horário da manhã, como eu gosto sempre de repetir, nós conectamos o nosso espírito ao espírito do Pai. E a partir desse momento, ele nos governa, ele nos capacita, porque o nosso coraçãozinho está lá, entregue nas mãos dele. E independente do que venha acontecer no decorrer das horas, estamos fortificadas. O Espírito Santo de Deus está em nós, sobre nós e conosco durante todo o nosso dia, porque é isso que a gente pede. Então eu convido vocês para a gente orar, a gente agradecer por mais esse maná, por mais esse direcionamento e compreendendo que é pela fé em Deus que nós nos afastamos de tudo que não pertence a Ele, de tudo que desagrada ao coração dele, e é onde a gente se fortifica a estar sempre fazendo a obra que é dele, não é nossa. Então, em todos os momentos do seu dia, estejam conectados ao Senhor, e quando não souber o que fazer, clamem. Clamem pelo mover do Pai, seja em falando palavras prudentes, de sabedoria, ou ficando calado, tendo o discernimento de ficar em silêncio, porque a gente sabe que o silêncio também é resposta. Vamos orar, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais uma semana na Tua presença, sobre o Teu amor. Gratidão, Pai. Gratidão pelo Teu perdão, pela Tua infinita misericórdia. Gratidão pelas grandes coisas que hão de vir, Pai. Gratidão pelo Teu Espírito Santo Consolador, que nos renova, nos transforma e capacita
a estarmos realizando a sua vontade com nossas ações, pensamentos, palavras, Pai, que os nossos sentimentos sejam todos baseados em Ti, na Tua boa vontade, no Teu direcionamento, Pai. Nos dá a prudência, o discernimento, Pai, de realizarmos a Tua obra com as nossas vidas, levando a Sua palavra, tendo um comportamento que demonstre aos demais que estamos sobre o Teu favor, Pai. Que toda palavra que nós vamos proferir hoje seja para a Tua honra e glória e para a transformação, a edificação daqueles que vão nos escutar. Pai, eu decreto a Tua vitória, eu decreto a Tua presença na vida daqueles que aqui compartilham comigo desse momento especial. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todas as famílias daqueles que estão sempre se dedicando a Ti, sempre buscando a Tua sabedoria, sempre buscando o Seu favor. E cada pessoinha amada que se encontra aqui comigo seja abastecida da Tua fé, da Tua graça, da Tua luz, para que nós todos refletamos o que a Sua palavra nos exorta. Que de fato todos nós sejamos luz e sal nessa terra, essa terra amada que está sofrida, Pai. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Seu propósito. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abastecidos, conectados ao Espírito do Pai, revigorados e prontos para fazer de fato um magnífico dia na presença daquele que nos chamou. Eu desejo para todos nós uma magnífica segunda-feira e eliminando tudo que não agrada o coração do nosso Pai, para que sigamos fortes, sigamos vitoriosas sobre tudo que vier a acontecer no dia de hoje. Renata, Karina, irmão Nildo, Papai do Céu os abençoe grandemente sempre. Um beijo no coração de vocês e até o próximo estudo.